Olá a todos, tudo bem com vocês? Aqui é o David da Artfone. Como prometido no vídeo anterior, eu vou fazer um quadro novo aqui no canal ensinando eletrônica básica, desde o princípio da eletricidade até a eletrônica aplicada nas placas de celular, circuitos eletrônicos, TV, o que for. Então eu vou começar com uma aula hoje muito legal, tem bastante conteúdo bacana, acho que vocês vão aprender muito, tá? Então vamos seguir com o vídeo aí. Bom galera, estou com o meu circuito pronto aqui para vocês na bancada. Aqui é uma célula de bateria de 3,7 nominal, né, volts. Ela carregada, ela dá 4,2 volts. Eu vou conectar ela aqui no circuito. Aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo e aqui é o interruptor. Assim que eu aciono o interruptor, a luz acende. E a gente vai ver na prática como isso acontece, né? Por como a bateria consegue fornecer energia, o porquê que a lâmpada acende e por que a bateria descarrega. Bora lá! Bom galera, antes de partir para a eletrônica, vamos falar um pouquinho de energia elétrica. O que é energia elétrica, né? No uso convencional que a gente está acostumado a ver aí. Nada mais é do que a movimentação de elétrons dentro de um condutor. O condutor seria um fio de cobre, né? Um exemplo aí. Então aqui eu fiz o desenho de um átomo. Um átomo ele é uma partícula muito pequena que existe em quase todo tipo de material, né? Então aqui é formado por, esse aqui que eu montei, né, para dar a explicação, é formado por 3 elétrons, 3 prótons e os nêutrons. Os elétrons são cargas negativas, os prótons são cargas positivas e o nêutron, que é esse do núcleo aqui, são cargas neutras, né, como já diz o nome. Vamos ver isso aí aqui dentro do fio agora, tá bom? Bom, aqui eu fiz dois desenhos de dois pedaços de fios, né, com as pontas descascadas, fios de cobre. Dentro do fio de cobre existe bilhões de átomos. Só que particularmente os elétrons que ficam em volta da sua órbita aqui, eles estão parados, né, eles não têm movimentação. Um fio por si só não tem como gerar energia elétrica. Então ele está parado, vários elétrons aqui. E aqui tem bilhões, né? Bilhões de elétrons dentro do fio. Só que eles estão sem movimentação. Para que haja energia elétrica, tem que ter movimentação de elétrons dentro do condutor. Então vou explicar no próximo desenho aqui, só um minuto. Bom galera, aqui eu fiz um desenho da primeira maquete que eu mostrei no início do vídeo, tá bom? E aqui temos nossa bateria, fio positivo, fio negativo, o interruptor e a nossa carga, que é a lâmpada. A bateria, o que acontece? Aqui tem dois materiais, um anodo e outro cátodo, dois tipos de metais, tá? E embanhado numa solução ácida. Essa solução ácida, com esses dois tipos de materiais, consegue fazer a separação desse átomo aqui. Ele consegue, tipo, tirar de perto a carga negativa da carga positiva. Que aqui é representado a forma original, né, dela. Então ela tem que ficar dessa forma. Quando você cria essa reação química aqui, elas se separam. E então esses elétrons aqui ficam malucos para conseguir atravessar esse circuito aqui e voltar à sua forma original aqui do outro lado da pilha, da parte positiva da pilha. Então a partir do momento que você aperta o botão, essas cargas aqui começam a empurrar os elétrons que dá dentro do fio. Ele vai passar pelo filamento aqui da lâmpada e voltar para a sua parte original. Aqui eu fiz outro desenho, né, representando já com um botão acionado. Então pode ver que aqui tínhamos 8 elétrons, né, que é muito mais no caso na pilha. Ele começou a perder, ele começou a vir, né, ser chamado pelos prótons aqui, passou pelo circuito e voltou para cá. Assim que chegar mais esses 4 elétrons, nesses 4 pontos aqui, vai se acabar a bateria, vai esgotar a sua carga, não vai ter mais diferença de potencial. Então essa movimentação dos elétrons aqui é chamado de corrente, né? Como se fosse uma água passando dentro do tubo. Vamos fazer assim para ficar mais simples a aula. Essa corrente, o nome dela é chamado de ampere, tá? Para a gente começar a gravar esses nomes na nossa cabeça para poder já começar a partir para uma próxima aula de eletrônica. Então,
esse fluxo de elétrons que está passando aqui dentro do fio, o fio ele é um bom condutor. Então ele consegue passar com facilidade, ele não tem resistência contra elétrons, ele passa com facilidade. Quando ele chega nessa resistência de tungstênio aqui, do material chamado tungstênio, esse material aqui, ele é um péssimo condutor. Ele, tipo, ele cria uma resistência contra os elétrons, como o nome já diz. Então, os elétrons vão passar por aqui, chega aqui, ele vai começar a funilar. Ele vai começar a se dificultar a passagem de elétrons. Quando você tem uma dificuldade de passar, a mesma coisa assim, aqui está passando, né, a minha mão está livre. Quando ela começa a ter dificuldade de passar, cria calor. E esse calor acaba aquecendo essa resistência e cria aquela incandescência. Por isso que se chama lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas antigas. Por quê? Porque ela é vermelha, né, e começa a clarear. Por quê? Porque os elétrons estão se espremendo aqui dentro, se esfregando um no outro e vai e dá aquela luz. Então aqui vai começar a voltar os elétrons para cá. Assim que atingir acabar todos os elétrons daqui e se juntar com todos os parzinhos aqui de prótons, vai acabar a esgotar a bateria. E depois eu vou explicar como é que reverte essa situação. Quando você coloca um carregador na bateria, ele circula uma corrente ao contrário e vai começar a conseguir desprender esses elétrons daqui e voltar para a forma, da parte negativa da bateria de novo. Entendeu? Então é isso que acontece. Apertou o botão, começa a circular energia, acende a lâmpada e volta para cá. Então é isso. Eu estou começando essa parte básica para ter uma teoria, um pouco de teoria, porque assim, se você não tem um pouco de noção de como funciona a energia elétrica, a gente não vai conseguir saber como funciona um circuito elétrico simples, né? Até mesmo mexer com parte de celular. Então isso aqui é só uma introdução para a gente saber mais ou menos como é que funciona o circuito, a parte eletrônica, né? Como a gente não tem um microscópio para conseguir ver o que acontece dentro do fio, porque isso aqui é invisível, né? Isso aqui foi muitos estudiosos que descobriram ao longo das décadas aí. Então a gente tem que saber mais ou menos, ter um pouco de noção para saber o que é carga positiva, carga negativa, como é que funciona o circuito, por que acaba a bateria, por que acende a lâmpada. Então eu quis fazer essa aula aqui mais para a gente ter uma noção básica, entendeu? Então é isso. Cargas negativas vai passar por dentro do fio até se esgotar aqui. Tem uma diferença de potencial. Eu fiz mais uma maquete aqui para você ter noção de como acontece. Só mais um minuto. Fica aí no vídeo que vai ficar bem legal isso aqui agora. Bom, galera, voltando aqui. Isso aqui é um quadro branco, né, que eu utilizei para fazer essa maquete, para ficar uma coisa mais visual. Então assim, eu usei alguns materiais cirúrgicos aqui, 2 seringas, as mangueiras, né, representando os cabos, os fios negativo e positivo. Esse elástico aqui é o que dá a pressão nos elétrons. Essa pressão dos elétrons aqui, querendo chegar até o outro lado, é chamado de volts. Então quanto mais pressão, no caso aqui está carregada a bateria, então temos 4.2 volts. A partir do momento que estiver descarregada, ela vai ter 3,7 volts. Vou tentar melhorar a imagem aqui um pouquinho. Então essa pressão é chamada de volts. A corrente de elétrons, né, essa corrente de fluxo que está passando aqui dentro dos cabos, é chamado de ampere, né, o ampere. E é isso, a resistência, é a resistência mesmo, o resistor também é uma resistência, tá? Vamos lá, a partir do momento que eu aperto o botão, ele vai encostar um fio no outro e vai começar a liberar a passagem de elétrons. E a carga vai começar a se acabar, transferindo para a parte de cima aqui. A partir do momento que terminar, não tem mais diferença de potencial, o elástico não vai ter mais pressão, vai se acabar a energia. E a partir do momento que eu coloco um carregador, essa energia vai circular ao contrário e vai recarregar de novo a bateria. Então aqui eu vou desconectar o fio, né? Como se estivesse desconectando, que o interruptor faz isso. Então vamos lá de novo. Apertou o interruptor, vejam aí, ó. Vai acontecer uma descarga na parte negativa, vai para a parte positiva, se esgotou a bateria. Então, galera, essa videoaula aqui foi só para a gente ter uma introdução mesmo, tá? Uma base da parte do que acontece na eletrônica.
E nos próximos vídeos a gente vai partir para as placas já. Parte de teste com multímetro. Tá? De teste com multímetro. Vou ensinar vocês a usar o multímetro, para quem não sabe ainda, tem um pouco conhecimento. A gente vai fazer vários testes aqui na bancada, na prática, beleza? Então espero que vocês gostem do vídeo. Espero que deixe joinha, se inscreva no canal, porque meu intuito aqui vai ser ajudar o máximo que eu puder. Então obrigado, fica com Deus.